Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Emanuel Rodrigues de Assis está vindo de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, para nos dizer que Deus transforma a vida, sim, e Ele é prova viva disso. Sendo o mais velho de 3 filhos de uma família adventista, sempre esteve envolvido com os ministérios da igreja, mas isso não foi suficiente para afirmar a sua fé. Só depois de se tornar um cara bem distante de Deus, ganancioso, é que caiu a ficha e ele buscou verdadeiramente conhecer um Deus que transforma uma vida em 180 graus. Vamos saber mais agora os detalhes dessa história com o Emanuel, que está aqui com a gente hoje. Obrigada, viu, Emanuel? Por nada. Veio lá de São Gabriel da Palha, né? Sim, um pouquinho longe. Aquela terra boa, bonita. Sim. Saímos de lá e viemos para cá, mas por um bom objetivo, né? Que é dar o nosso testemunho do que Deus pode fazer por cada um de nós. É isso. Emanuel, fala um pouquinho para a gente, contextualiza da sua infância, como é que era o contexto da sua família. Olha só, eu nasci num lar adventista. Talvez esse seja o sonho de muitas pessoas, né? Já nascer dentro da igreja, fazendo aquilo que agrada a Deus, alegrando os pais, a família. E desde de novo eu comecei a trabalhar nos ministérios da igreja, cuidando dos juvenis, dos adolescentes, dos jovens. Também trabalhava na área de música. Exerci vários cargos de liderança dentro da igreja. Olha, desde sempre, desde novo, de criança? Isso a partir dos 16 anos já desenvolvia bastante atividade dentro da igreja. Qual era a condição social e financeira da sua família? Nós não passamos por necessidade, mas também assim, não tínhamos tudo que talvez uma pessoa dessa idade gostaria de ter, né? Mas nunca deixou faltar. A gente estudava em escola adventista. Meu pai, ele trabalhava com venda de livros, né? E com isso ele conseguia sustentar bem a casa e a gente. Só que olhando para a vida de algumas outras pessoas, talvez o que nós não deveríamos fazer, né? Comecei a sentir falta de alguma coisa dentro de casa. Agora, quando você olha hoje para trás na sua infância, o que naquela época para você era luxo, por exemplo, ter? Por exemplo, assim, algumas crianças tinham videogame, né? Eu não tive. Nós tivemos televisão lá em casa, já era um pouco mais grande. Eu via as pessoas assistindo, por exemplo, um filme, um futebol, e a gente não tinha isso dentro de casa, né? E isso foi criando em mim assim, um sentimento, hoje eu vejo como um sentimento ruim, né? De desejar alguma coisa que às vezes nós não temos necessidades reais em nossas vidas, né? De ter essas coisas, né? Você estava dizendo ainda há pouco, né, desse seu envolvimento com a igreja, aliás, da família inteira, né? E você gostava desse envolvimento? Você estava ali 100% mesmo engajado ou era porque a sua família ia para a igreja e você ia também? Olha só, eu gostava sim de estar trabalhando nessas funções, né, que nós fomos escolhidos para estar ali desenvolvendo. Mas com o tempo eu mesmo comecei a me perguntar, né, será que eu estou aqui porque meus pais, né, são adventistas, ou realmente eu estou aqui porque esse é um desejo meu? Começou a vir esse sentimento dentro do meu coração, né? E tem que vir mesmo, né? Porque todos nós que nascemos na igreja, chega um momento que a gente tem que decidir. Essa religião, essa experiência espiritual,
vou carregar a dos meus pais ou eu vou ter a minha própria, né? Eu acho que chega esse momento que é crucial na vida, Com né? certeza. E eu digo não só para os que nascem dentro da igreja. Até mesmo às vezes a gente se batiza em uma igreja e a verdadeira experiência com Deus vai vir com o tempo, né? Não acontece já de Verdade. imediato. E a gente tem que sempre estar se perguntando. Até porque Isso. é uma questão diária, né? É A gente não verdade. pode achar que uma vez salvo, salvo para sempre. A santidade de hoje garante a santidade de amanhã. A gente tem que estar sempre se perguntando, estou na igreja por quê? Né? Estou realmente seguindo, servindo a Deus? Por falar em batismo, como você acabou de citar, você se lembra do seu batismo? Me lembro, foi um momento muito especial, né? Foi. Juntamente ali com vários outros juvenis da minha idade, primos, amigos, né? Foi uma festa muito grande. Foi significativo. Foi muito significativo. Alguns chegam a dizer que foi o batismo mais bonito que aconteceu na igreja ali. Foi com 9 anos de idade, né? Olha só. Foi um momento muito especial. Algumas pessoas pensam, né? Puxa, mas com 9 anos de idade, será que alguém já consegue, né? Ter uma experiência com Deus? Aquilo foi um momento significativo, então, para você? Sim, na época a gente tinha consciência do que era errado, do que era certo, né? Eu estava convicto de que naquele momento era realmente aquilo que eu queria, né? Gostava, como eu já disse, que gostava de estar na igreja, gostava de cantar nos grupos musicais ali, né, da minha época, gostava de estudar a lição, responder aos concursos que eram feitos assim no sábado à tarde no culto jovem, era muito, muito legal. Então, e como você tinha dito que chegou um momento mais para frente na sua juventude em que você realmente começou a se questionar, né, precisar dessa reafirmação espiritual, finalmente que caminho que você decidiu? Ao começar a trabalhar, a gente começou a ter contato, né, com pessoas fora da igreja, com outros tipos de ambiente, e eu comecei então a ser, como posso dizer, isso começou a me afetar e eu fiquei me perguntando se realmente eu estava ali tendo a certeza do que eu realmente queria, né? Então eu comecei a se perguntar e comecei a olhar para as coisas de fora da igreja e falar assim, mas eu acho que eu tenho o direito de experimentar, até para saber se eu tenho realmente certeza que eu estou aqui neste local, né? Dentro da igreja, fazendo a vontade de Deus. Então assim, eu tenho que experimentar isso lá fora para poder depois dizer. Olha. E como eu posso dizer que tive realmente uma conversão se eu nunca estive do lado de lá, né? Hoje eu vejo que isso é um pensamento errado, perigoso, entendeu? Mas que eu deixei crescer, fui cultivando dentro do meu coração. Quer dizer, aos poucos você começou a ficar com uma vida dividida. Poderíamos dizer assim, né, como alguns gostam de dizer, um pé dentro da igreja e um pé fora da igreja. Fazendo as atividades da igreja, mas com o coração lá fora, querendo fazer as coisas lá de fora, invejando uns e outros, né? Uns que faziam coisas que como cristão e principalmente como adventista do sétimo dia, né, não poderia fazer. Eu comecei a realmente abrir algumas exceções, né, na minha vida. E as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, né, Emanuel? Eu falo que essa é a principal estratégia de Satanás, né? Ele não faz com que a gente caia de uma vez, de imediato, né? A gente vai dando um passo, e quando a gente menos espera, a gente está em um lugar onde a gente jamais imaginou estar. O local que eu comecei a frequentar, as coisas que eu comecei a fazer, eu nunca imaginava e não me via fazendo aquilo. Olha. Mas cada vez dando um passo para mais longe de Deus, foi onde eu acabei chegando nesses locais, fazendo essas coisas. Né? As pessoas que levam muito a sério, que vão muito fundo nesse rumo que você estava escolhendo para a sua vida, chegam a fazer o quê numa situação extrema? Olha só, as pessoas eles não começam a perceber que o que eles estão fazendo vão prejudicar outras pessoas e às vezes até prejudicar elas mesmas, né? Porque a vida é como um bumerangue, né? Você joga, daqui a pouco volta para você e pessoas começam a passar as outras para trás, falsificam documentos, falsificam nomes para poder usufruir, né, de mais benefícios, de mais
maiores bens, maiores ganhos, e com isso sempre alguém é prejudicado, né? Mas como ela não tem aquele temor de Deus no coração, isso para ela pouco importa, né? Então Quer vai dizer, muito longe mesmo. é um princípio de vida totalmente contrário ao princípio do Evangelho, porque o princípio do Evangelho é dar, né? É a graça, é amar o próximo, amar o outro como a si mesmo. E, de repente, nesse caminho que você vai seguindo, é a ganância que manda, né? Com certeza. É a ganância. Então, quer dizer, é o eu sou mais importante, quem tem que ser beneficiado sou eu. Era nesse rumo que você estava seguindo? Desse jeito. E muitas vezes a gente fazia isso fazia essas coisas erradas e as pessoas prejudicadas eram pessoas grandes ou instituições e a gente falava assim, mas eles são grandes, né? São instituições, eles não vão sentir, não vão... Na verdade, eles têm que pagar este preço mesmo porque eles cobram impostos da gente. Mas a gente lá no fundo, a gente tem aquela consciência de que isso não é certo, né? E sem falar, né, de quando você vai dormir, você chega em casa, você começa a pensar e sente aquele incômodo no coração, sua vida não é a mesma, aquela perturbação emocional. Então, assim, não dá para viver. É um preço caro que, que se paga, um preço né? caro. E hoje eu olho para trás e não consigo ver nada, nenhum bem que eu conquistei com tudo isso, né? Olha só que impressionante. Tive a oportunidade de adquirir, de ganhar, né, bastante dinheiro, mas hoje eu olho para trás e não vejo nada que eu conquistei. Em nome da ganância. Em nome da ganância, Que nada. coisa impressionante. Agora, você em algum momento saiu da igreja, se assumiu como um não adventista? Olha só, por mais que eu não quisesse, né, a igreja, sempre que via eu fazendo algo errado, ela tratava do assunto. Em alguns momentos, né, chegou assim a dizer, se afaste um pouquinho dos cargos, dos ministérios da igreja, continua frequentando a igreja, mas se afasta um pouquinho, né? Mas eu não via essa alerta, né? Não conseguia ver. E foi um momento em que realmente eu me afastei da igreja, perdi, né, todos os cargos, as funções. É mesmo? Perdeu o vínculo com a igreja? Perdi realmente o É vínculo da mesmo? igreja, mas sempre com aquela voz no coração de que eu precisava voltar, eu precisava Escuta, rever, quer dizer né? que chegava no sábado pela manhã e você não ia para a igreja? É realmente muito estranho para quem nasceu na igreja. Eu me sentia incomodado, né? Mas por várias vezes isso realmente aconteceu. Emanuel, nessa fase da sua vida, qual era um ideal de felicidade para você? Onde você queria chegar? Era sempre, tinha a ver com dinheiro, né? Fazer uma boa faculdade, conseguir um bom emprego, ter uma casa bonita, um carro legal, né? Poder frequentar vários lugares. Então, isso para mim era o meu objetivo naquele momento, né? É o materialismo no centro, né? Com de certeza. Tudo. E você se casou nessa fase? Na verdade, eu tinha me casado um pouco antes disso, dessa história acontecer, né? E tenho até que agradecer a minha esposa, embora ela, diferente de mim, não ter nascido na igreja, ela foi uma peça fundamental. Porque nesse período que eu saí da igreja, e ela já tinha sido batizada, ela permaneceu firme na igreja, por várias vezes me chamando, né? E tentando fazer com que eu voltasse, né? Olha. Minha família, os meus pais sempre apelando, né? Por várias vezes eu via eles chorando, Puxa, orando que por difícil. mim, né? Para que eu pudesse voltar. E eu posso dizer que a atitude deles motivou bastante, me ajudou, sem falar nas orações, né? O Claro. trabalho do Espírito Santo por intercessão deles. Né? Isso eu queria que você falasse mais um pouquinho, porque seus pais, quando educaram você e seus irmãos, lógico, eles querem te proteger justamente dessa busca desenfreada pela ganância, pelos males do mundo, e de repente eles veem um filho, né, afastado dos princípios da Bíblia, distante deles também, porque você acaba se distanciando da família. Você se lembra, teve alguma conversa entre seu pai, entre sua mãe e você, falando, filho, volta para Deus? Teve momentos desses? Teve sim, eu me lembro do dia que, assim, depois de um dia que descobriram algo que eu tinha feito e eu tive que sair. Eu não podia mais ficar onde eu estava por várias ameaças, né? Eu lembro que eu levantei assim umas 4 horas da manhã, conversei com minha esposa, ela chorando bastante, né? De uma certa forma, eu não sei como, minha mãe descobriu e bateu na porta da minha casa, Olha chorando só. bastante. Filho, não vai, não vai.
Deus vai te proteger, né? Hoje eu me lembro daquele texto da Bíblia, né? Inclusive é um mandamento de Deus, o 5º mandamento da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, assim, ao não fazer a vontade dos meus pais, sem falar que era a vontade de Deus, eu tive que encurtar a minha vida, às vezes ficar fechado dentro de uma casa por várias semanas, porque não podia ser visto. Tive que, às vezes, sair e viajar para outros lugares, tudo correndo risco de vida mesmo, né? Eu lembrava sempre do texto, né? Se eu tivesse obedecido os meus pais, hoje estaria em liberdade e não estaria aí na iminência de ter a minha vida encurtada aqui nessa terra. Que né? coisa. Agora, para você e para sua esposa, faltava alguma coisa para vocês? Você tinha mesmo que apelar para esses caminhos? Olha, sinceramente não faltava, né? Eu tinha o meu emprego, ela tinha o emprego dela, trabalhávamos, eu tinha uma boa renda, trabalhava em 2 empregos, na verdade, na época, né? Mas é sempre aquela busca desenfreada de querer sempre mais, né? É algo que não sacia, a gente nunca tem um fim. A gente não se sacia com isso, né? Você quer isso daqui, daqui a pouco você conquista isso, você quer ir mais adiante. Então, assim, você sempre vai querendo mais. Justamente porque não preenche o vazio que tem dentro do coração da gente. Não preenche. E às vezes a gente pensa que preenche e a gente vai buscando, buscando, buscando. E se precisar fazer algo errado para conseguir isso, vai fazer algo errado. Vê só, que coisa, mas vai. E aí você vai se enfiando cada vez mais em enrascada, né? Parece que chega uma hora que não tem mais saída, né? Tá num beco sem saída. Você chegou numa situação dessa? Cheguei na situação de ver vários amigos assim, sendo presos, né? E às vezes eu falo assim, vai chegar a minha vez, Olha né? só. Na verdade, quem está fazendo coisas erradas, ele já sabe, né? Que uma hora o momento dele chega, porque todo mundo tem essa consciência do errado. O Espírito Santo fala, né, no coração. Você chegou a fazer cursos universitários? Olha só, talvez seja justamente nessa tentativa de preencher um vazio, eu comecei 3 faculdades, né? Faculdade de Estatística, Faculdade de Contabilidade, de Comércio Exterior, tentando fazer algo que suprisse essa necessidade de querer algo mais, de querer ganhar mais. E eu começava até mesmo a se decepcionar, a me decepcionar, porque eu começava e depois via que não era aquilo que eu queria, mudava para outro curso, via que não era aquilo que eu queria. Passava pela sua cabeça acertar sua vida, começar do zero de novo? Tinha esses momentos na sua cabeça? No começo eu não conseguia ver isso, né? Eu só conseguia ver a solução nessas coisas erradas, né? Eu tenho que fazer isso e isso vai acertar a minha vida, né? Mas, com o decorrer do tempo, tentativas e erros, fazia isso, não dava certo, começava a faculdade, não dava, pessoas, né, sendo presas, eu comecei a realmente pensar, não, algo precisa ser feito, eu preciso mudar, né? Emanuel, você está aqui hoje, qual é a sua profissão hoje? Hoje eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um pastor da Igreja Adventista. Olha só, você estava num caminho totalmente diferente desse. Fala pra gente qual foi o ponto da virada na sua história. Foi justamente no momento em que eu parei, sentei, analisei que faculdades não estava preenchendo o vazio, né? O dinheiro não estava preenchendo, as funções, os cargos, né? O emprego que eu tinha não estava me satisfazendo. E eu conversei com a minha esposa e falei com ela, olha só, eu quero me tornar um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha, mas ela deve ter levado um susto. Ela levou um susto, porque nem na igreja eu estava, né? Eu estava fora da igreja nessa época, né? E eu lembro que eu falei isso dentro de um supermercado e eu tremia para falar, porque assim, eu sabia que não era algo natural, né? Era Deus que estava ali trabalhando em mim de forma intensa. Há muito tempo o Espírito Santo já vinha insistindo com você e você não tinha Justamente isso, disso. né? Ele falando, neste momento eu resolvi dar ouvido à voz de Deus, E né? foi fácil para vocês largar tudo para trás e ir começar uma vida nova? Mais um motivo que eu tenho que agradecer minha esposa. Nunca é fácil, né? Uma mudança sempre gera
vários constrangimentos, né? E para a gente que estava ali com emprego, embora fazendo algumas coisas erradas, mas era um emprego, era uma certeza, né? Largar tudo aquilo ali, mudar de cidade, largar a profissão, largar os pais, né? E ir para uma outra realidade, realmente não foi algo fácil, não. Eu lembro até hoje do momento em que a gente resolveu vender tudo para ir para o colégio, primeiramente ir exercer algumas funções, né, que nos ajudariam a conseguir de forma honesta agora dinheiro para Sim. sustentar no colégio. Então a gente vendeu todos os móveis. E Olha. quando o rapaz estava descendo com os móveis, levando tudo embora, minha esposa chorando ali, né? Ah, E ele imagino. falou assim, colocou os móveis no chão e falou, se vocês quiserem, eu não me importo. Eu pego os móveis e subo com eles novamente os 3 andares, Ele né? falou E coloco isso. tudo cá e não cobro nada de vocês, né? Aí eu fiquei quieto, né? Porque era uma decisão que eu tinha tomado, mas eu queria também que fosse uma decisão dela também, né? E ela Sim. falou assim, não, nós temos certeza da decisão que nós tomamos, pode continuar descendo, né? Olha. Ficamos ali só com um colchão para dormir e trabalhando enquanto o momento de ir para o colégio A chegasse. partir dali, você tirou as rédeas da sua vida da sua mão e colocou na mão de Deus. Sim, coloquei nas mãos de Deus e as bênçãos começaram a aparecer. As dificuldades continuaram, Ah, né? sim. É importante destacar que as dificuldades Agora, continuaram. que grande milagre que aconteceu também a partir dali e que você gostaria de destacar como uma confirmação de Deus estando ao seu lado. A gente fica sempre nessa dúvida, né? Porque, assim, nós como pastores, a gente considera que nós não escolhemos essa função, mas que Deus nos chamou. E eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma confirmação, apesar de ser uma coisa boa, apesar de ser a possibilidade de eu acertar a minha vida. E a confirmação veio de uma forma assim, muito especial. Desde quando nós nos casamos, eu e minha esposa, a gente gostava muito de crianças. Uhum. Mas a gente descobriu que ela não poderia ter filhos. Ah. Teria que ser feito um tratamento, teria que envolver um dinheiro que nós não tínhamos no momento. E assim, olhando a data que nós tomamos a decisão, vendemos tudo, eu me rebatizei, depois de um tempo olhando para trás e vendo isso, foi justamente o momento em que Deus deu para a gente uma filha, né? Ai, que coisa Muito, linda. muito especial. Hoje nós temos 2 filhas, né? Que Parece que Deus falou assim, gracinha. não, eu vou dizer para vocês realmente que é realmente isso que eu quero. Olha, só que um vocês, milagre que Deus fez no seio da sua com família, certeza. como uma confirmação de que era aquele caminho mesmo para você seguir. O que significou para você, Manuel, aquele dia do seu rebatismo? Foi assim, um dia com 2 tipos de sentimento no coração, né? A felicidade de estar voltando para os braços de Deus, né? Mas também um medo, porque eu tinha uma segurança e saber que dali em diante, agora eu viveria de acordo com as providências de Deus, te dá assim um medo que eu acho que é natural, né? E ao mesmo tempo, sofrer, né? Eu nem culpo as pessoas por isso, mas sofrer com uma certa resistência das pessoas em acreditar que eu realmente tinha mudado. Uhum. Porque aonde que eu estava, as coisas que eu fazia, agora sair dali para fazer teologia, né? Olha. Algumas pessoas olhavam assim de forma desconfiada, mas realmente ele mudou, está querendo se esconder por trás de um curso de Sim. teologia, né? E a gente vai vivendo aí com essas desconfianças, mas tendo a certeza que foi Deus nos chamou. Amém. Na verdade, eu acredito que o objetivo principal deste programa é justamente mostrar isso, né? O que Deus pode fazer na vida de Exatamente. pessoas que justamente não valem nada, mas se entregam a Deus para Amém, é isso fazer mesmo. alguma coisa, né? Que coisa linda, puxa, essa verdade, é tudo que a gente precisa na vida mesmo, né? Reconhecer a nossa condição de pecadores e estender as mãos para os céus, para o nosso Salvador. Com certeza, porque assim, muitas pessoas têm uma ideia errada, e eu digo que é Satanás às vezes falando ao coração dessas pessoas, à vida dessas pessoas, de que nós precisamos ser pessoas perfeitas para Deus nos aceitar. A verdade, né? Lucas diz que Jesus veio justamente para buscar aquele que havia se perdido, né? Emanuel, vamos lá para o nosso momentinho aqui das perguntas rapidinhas? Vamos. Deus. Deus é amor. Felicidade. Acho que felicidade somente fazendo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Dinheiro. Algo
que nós precisamos, mas totalmente indispensável para as coisas realmente importantes da vida. Um arrependimento. De não ter ouvido a voz de Deus antes, né? Ter sofrido para ter depois, né? Decidido fazer o que Deus já tinha me chamado lá atrás. Né? Um pedido. Para que as pessoas, na verdade, eu gostaria de fazer um pedido para as pessoas, né? Que elas entendessem, né, que Deus é amor, que Deus pode perdoar, que Deus pode transformar, que elas entendessem e aceitassem isso. E o seu abraço especial hoje vai para quem? Olha só, eu tenho muito que agradecer, né? Como eu já disse, a minha esposa, a minha família, mesmo sabendo, né, que quem mais sabia dos meus defeitos era quem estava perto de mim, mas mesmo assim foi quem mais me apoiou. Então, meu abraço para eles. Um abraço para ela. Como que é o nome da sua esposa? Letícia. Letícia. E o verso bíblico que te acompanha? Qual é? Eu gosto muito de Apocalipse 21, versículo 4, né? Porque quando eu olho para trás, vejo essas coisas, né? E por muitos momentos ali chorando, vendo minha família chorar, eu lembro do que João escreveu lá, né? Ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ai, que versículo lindo. Realmente é a nossa grande esperança, né, Emanuel? Esperança. Pastor Emanuel, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, por compartilhar esse testemunho de transformação de vida. Que Deus continue guiando você, Amém. seu ministério e sua família. Amém. Obrigada. Nada. E a gente termina o programa 180 Graus de hoje feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.